Prontinho, professor. Pode começar. Muito bom. Boa tarde a todos. Fiquei com a incumbência de apresentar a Roberta aqui no seminário. Uma satisfação, mas eu pediria para dividir a apresentação com a professora Márcia, que entrou agora. Então, a professora Márcia, tão querida, queria parabenizar também você pela orientação. Eu acabei trabalhando junto com as duas na tese de doutorado da Roberta, como diz o Foucault, que eu gosto de copiar, um jardim de delícias. Não é? Não, continua sendo uma experiência extraordinária. A gente tem se reunido nas quintas-feiras, não é? Para poder tocar os trabalhos, sempre muito agradável, mesmo no meio de tanta diversidade, mas um elemento que gosto de falar, o elemento mais poderoso de resistência que a gente tem enquanto intelectuais que somos, é essa nossa capacidade de continuar, mesmo diante de tanta diversidade, a gente ser capaz de se reunir, de fazer reflexão sobre o mundo. Isso, para mim, é a tragédia da gentalha que está aí posta, tá certo? É o maior ato de resistência. Um lápis numa mão, um olho aqui e o outro na resistência, sem dúvida nenhuma. E eu cercado de pessoas notáveis, tanto do grupo, etc., mas também da Roberta. Bom, a Roberta, você tem a impressão que, inclusive, encaminhou a solicitação para mim, não foi, Roberta? Do projeto, né, para se transformar, ser tipo pós-doc no Centro Internacional de Física, o pesquisador colaborador, está em processo. Enfim, vou passar, então, para a professora Márcia, uma honra estar aqui com você. Já está convidadíssima para um seminário aí na frente, tá certo? Quer dizer, além da EFRAS, que deve ser lá lá para novembro, que deve ter pelo menos uma mesa redonda. Esses seminários de segunda-feira, a temática geral é de física, física contemporânea, né? E seminário do arro, porque vem de arroto. E aí tiraram o O, ficou meio afrancesado, por causa do horário, né? Que a gente fazia os seminários na hora do almoço, porque não dava os horários, então tem que fazer. Enfim, ficou assim, acho que as pessoas, não sei se você sabia, mas é por isso. E Olavo, que é um dos nossos aqui, uma época que registrou esses seminários como um tópico, manteve o nome, só que tirou o O, e aí ficou arro, meio assim. Mas aí a gente continua, tá? Fazendo os seminários, tem um pouco de brincadeira com o nome, mas, enfim, toda segunda a gente tem feito aí durante a pandemia toda. Tem sido uma experiência muito legal. Sejam bem-vindos as outras pessoas que não cumprimentei. Márcia, com a palavra, por favor. Bem, a Roberta começou o doutorado comigo, nem lembro o ano, mas já faz um tempo, e o que mais me impressionou no trabalho dela é que ela vai atrás dos dados. Ela usa o instrumento do Estado, que é a Lei de Acesso à Informação, e cata os dados. E não descansa, não vem dizer, não consegui, não descansa enquanto o sistema não lhe dá o que lhe é de direito como cidadã brasileira, que é ter informação. Tá? E a partir dessa informação, que tinha que estar mais facilmente acessível a todo mundo, ela conseguiu responder perguntas, e tem o gráfico mais belo que eu considero de efeito tesoura. Tá? Esse efeito dessa discriminação misógina contra as mulheres. E ele não foi conseguido facilmente, ele foi conseguido com muita luta, tá? Portanto, ela é, acima de tudo, uma guerreira. Tem sido um prazer trabalhar com ela nessa parceria com o Ademir, inacreditável, que o Ademir é o homem dessas palavras tão bonitas, tá? E eu me considero uma pessoa dos números, mas esse triunvirato aí é capaz de levar a muita complicação,
e não vamos desistir, e não pensem que vamos parar na questão de mulheres na ciência. Vamos enfrentar todos os demais preconceitos com a nossa espada mágica das evidências, tá? Mas ela é e continua sendo sensacional, e eu diria que a CAPES tem a felicidade de tê-la dentro do seu corpo técnico, porque ela pode trazer muitas transformações baseadas em evidências na instituição. Nossa. Bom, seguindo aqui, né, com o nosso seminário, agradecemos a participação da Roberta, e depois de todos essa introdução, né, eu só vou aqui ler um pouquinho do currículo dela. Como já foi dito, a Roberta, ela fez o doutorado com a professora Márcia como orientadora e o professor Ademir como co-orientador, cujo título é Impactos, Desafios e Oportunidades sob a luz da equidade de gênero, né, pela Universidade do Rio Grande do Sul. E fez o mestrado também em Neurociências e Comportamento, aperfeiçoamento em Business Process Management e a graduação Ciências Biológicas, o bacharelado e a licenciatura também. A licenciatura foi feita na Universidade Estadual Paulista de Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e o bacharelado foi feito no Instituto de Biociências na Unesp Botucatu, enquanto que o aperfeiçoamento eu não sei, depois a Roberta fala um pouquinho, o mestrado foi na USP e o doutorado no Rio Grande do Sul. Bom, a Roberta, ela atualmente trabalha, como a professora Márcia já falou, na CAPES, né, e vem fazendo colaborações com o professor Ademir, a professora Márcia e com o nosso grupo, né. Seja muito bem-vinda, Roberta, e fique à vontade. E aí vamos deixar as perguntas para o final, e aproveitando aqui, eu vou colocar um link de formulário para que as pessoas que estão presentes possam se inscrever, e depois isso vai reverberar no certificado. Muito obrigado e seguimos. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer muito as apresentações da professora Márcia e do professor Ademir. Realmente, meu doutorado foi uma alegria, assim, fazer com eles a orientação dela e a orientação do professor Ademir, tudo fica mais fácil, né? Com a qualidade deles, muito mais tranquilo fazer um projeto de doutorado e agora um eventual projeto de pós-doc. Eu vou começar agradecendo o convite de estar aqui conversando com vocês sobre o tema que foi o meu doutorado. Apesar de vocês terem falado de fazer a apresentação e deixar as perguntas para o final, eu ia sugerir que, se vocês tiverem algum comentário ou alguma dúvida de algum dado que eu vou apresentar, que vocês abrissem o microfone e me perguntassem, porque eu acho que é mais proveitoso. É uma conversa entre amigos, né? Eu preparei alguns dados da minha tese de doutorado e outros que não são da minha tese, para a gente conversar, e eu gostaria que fosse um momento de reflexão mesmo, sobre equidade de gênero em ciência, né? Eu tive a sorte de ter a professora Márcia, que é um ícone dessa luta aqui no Brasil, e o professor Ademir, que vem discutindo há tempos já esse assunto. E a nossa proposta é trazer um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o que a gente tem discutido nesses últimos tempos, né? O tema do seminário, então, vai ser Equidade de Gênero em Ciência, se existe, organizado aqui pelo Instituto de Física da UNB, pelo professor Ademir e o seu grupo. E eu vou começar, então, a nossa apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre equidade de gênero no mundo, como um todo. Vou falar da equidade de gênero no campo científico, a presença das mulheres no campo científico brasileiro, a presença das mulheres na física, o impacto da pandemia nas mulheres cientistas. Vou trazer alguns pontos para a gente refletir e vou trazer um slide de Saiba Mais, ofertar algumas fontes para quem tiver mais curiosidade sobre o assunto. Bom, segundo os relatórios mundiais, as mulheres são 50% da população do planeta. No entanto, elas ocupam somente 34% das posições de gestão das empresas, 24% das posições dos parlamentos e 11% das posições de chefes de Estado. Esses são dados de um relatório recente de 2018 do World Economic Forum,
que avaliou 149 países, inclusive o Brasil. Avaliou várias posições, eu trouxe algumas mais representativas, para trazer a seguinte questão. A mulher e o homem, eles não ocupam espaço social da mesma maneira, e isso é claro. Não foi só esse relatório, existe uma extensa literatura tratando o assunto, e eu trouxe mais duas para a gente reforçar o que está sendo colocado. Um relatório da Forbes de 2017, tratando da ocupação das mulheres nas empresas norte-americanas, relatou que, à medida que aumenta a hierarquia dentro das empresas, a presença feminina vai diminuindo. Essa mesma informação foi confirmada por um relatório da Deloitte, de 2019, que, avaliando 8.648 empresas, identificou que as mulheres são somente 17% dos conselhos dessas empresas e somente 5,3% das presidências dessas empresas. Foram avaliados 49 países, incluindo o Brasil. Esses valores que eu trouxe, eles são valores médios, né? Então, quando a gente avalia as posições de gestão das empresas, por exemplo, no Paquistão, esse valor é de 7%. Mas não é só no Paquistão que o índice pode piorar. Nesse relatório da Deloitte, quando avalia a presidência dos conselhos, aqui no Brasil esse índice é de 1%. Então, que as mulheres não alcançam os altos escalões no mundo, é claro. E para isso eu trouxe essa charge aqui. Um presidente perguntando para o seu diretor por que eles não veem mais mulheres no mesmo patamar que eles, e as mulheres logo abaixo tentando alcançar esse mesmo patamar e sendo impedidas pelo que a literatura chama de glass ceiling. Bom, isso é uma realidade. O glass ceiling, ele trata das barreiras invisíveis que excluem as mulheres das posições de tomada de decisão e de poder. Esse termo ele foi cunhado na década de 70 e ele ficou bem famoso a partir da década de 80, numa matéria publicada no Wall Street Journal, em março de 86, que tratava da ausência das mulheres no topo das corporações americanas já naquela época. E aí, existem duas grandes hipóteses das razões que explicariam essa ausência das mulheres no topo das corporações ou no topo das carreiras de Estado, enfim, nas hierarquias superiores do campo social. E as duas grandes hipóteses são a educação formal tardia das mulheres, então uma questão mais técnica, as mulheres não teriam a formação necessária para alcançar esse alto escalão, e a segunda hipótese, que a distribuição desigual do trabalho doméstico deixa menos horas para as mulheres serem chefes. Bom, essa segunda hipótese ela tem uma base muito forte. Segundo a PNAD de 2019, as mulheres no Brasil, elas, além do trabalho formal, da jornada formal, elas trabalham 18,5 horas em média dentro de casa, enquanto os homens trabalham 10,4 horas em casa. Então, existe uma base forte para essa segunda hipótese. Isso são dados recentes, e quem propõe essas duas hipóteses baseado numa ampla literatura é Vesola Baez, em 2010. E o que a gente vai discutir aqui no nosso seminário é, existe glass ceiling na ciência? E se existe, essas duas hipóteses seriam válidas? A gente poderia considerar elas como justificativa? Bom, como a UNB que organizou esse seminário, eu quis estudar um pouquinho a população da UNB e o que eu encontrei. Vamos ver se as mulheres ingressam mesmo, ou se elas têm mesmo uma educação formal menor ou em menor proporção que a dos homens. Segundo os dados de 2018, eu procurei no Decanato de Planejamento e Orçamento e Avaliação da UNB, dos 9.952 alunos que ingressaram na instituição, 5.038 eram mulheres, o que correspondia a 50,6%. Considerando não só os calouros, mas também os veteranos, em 2018, 52% dos alunos de graduação da UNB eram mulheres. Alguém pode falar, mas esses dados são muito recentes. Para você avaliar o topo das corporações, o topo das hierarquias, tem que avaliar as últimas décadas. Pois bem, olhando os dados de 1998, dos 15.574 alunos, 7.783 eram homens, 6.980 eram mulheres, no primeiro semestre da UNB. E no segundo semestre, 366 eram homens, 7.208 eram mulheres, o que traz uma proporção de 53% eram homens e 47% eram mulheres.
Então, são proporções aproximadas. Podemos dizer que há pelo menos 2 décadas ingressam na UNB homens e mulheres numa proporção semelhante. Bom, a gente está falando do campo científico, às vezes não é a graduação. O que conta mais seria a pós-graduação. Então, vamos avaliar a pós-graduação. Em 2018, ingressaram na UNB no mestrado 1.144 mulheres no primeiro ingressantes e concluíram 786. Uma razão de 52,2% de mulheres como ingressantes e 50,7% como concluintes. No doutorado, eram 51,40% de mulheres como ingressantes e 52% como concluintes. Olhando os dados de 1998, tínhamos 52% de homens e 48% de mulheres. Novamente, há algumas décadas na UNB, homens e mulheres numa proporção semelhante na graduação e na pós-graduação. Mas não só na UNB. Olhando todos os titulados no Brasil, então considerando todos os cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado no país, de 2004 a 2018, aqui na linha azul nós temos as mulheres representadas, em vermelho os homens, nós temos as mulheres, começando em 2004 com 50,3% mais ou menos, e em 2018 atingindo quase 54% dos titulados no Brasil. E é claro que em 2003 não havia 20% de mulheres, eram valores aproximados. Então, no Brasil inteiro, a proporção de homens e mulheres é muito semelhante no ensino formal da pós-graduação. E não podemos, então, justificar que a hipótese número 1 seria responsável por um eventual Gleacilen no campo científico. Se isso é verdade, nós não teríamos um Gleacilen aqui no Brasil, na ciência. Vamos ver o que a gente encontrou na minha tese de doutorado. Avaliamos o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, desde o seu nível primário, que seria a graduação, até o ministro de Ciência e Tecnologia. Na graduação, nós encontramos que as mulheres eram 57%. Na pós-graduação, elas eram 53%. Estudantes professores de graduação, 45%. Professores da pós-graduação, 43%. No grupo que nós denominamos técnico-político, nós temos como coordenadores dos cursos de pós-graduação as mulheres sendo 41%, professores do CNPq, professores que recebem a bolsa PQ do CNPq, 36%, professores que são os conselheiros do CNPq, 31%, coordenadores de área da CAPES, as mulheres eram somente 28%. Avaliando o grupo político, presidente da SBPC. E aí, no grupo político é importante eu comentar. O grupo técnico-político e o grupo técnico, nós avaliamos todos os indivíduos, são grupos grandes. No grupo político, essas posições, presidente da SBPC, presidente da CAPES, como eles são ocupados somente por um indivíduo de cada vez, nós avaliamos toda a história dessa instituição. Então, na SBPC, nós avaliamos os seus 71 anos de existência. Então, dos 19 presidentes que a SBPC teve, quantas mulheres tiveram em sua história? De 68 anos da CAPES, dos seus 21 líderes, quantas eram mulheres e assim por diante. A ABC, por exemplo, é uma instituição centenária. Dos seus 103 anos e seus 16 líderes, quantos eram mulheres? Essa foi a nossa avaliação. O que nós encontramos? Presidente da SBPC, as mulheres ocuparam 16% da liderança. Presidente da CAPES, 14%. Presidente das fundações de amparo estaduais, 12%. Ministério da Educação, 2%, e elas nunca ocuparam a liderança da Academia Brasileira de Ciências, presidência do CNPq e Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse é o gráfico que a professora Márcia comentou no começo da apresentação. O gráfico do efeito tesoura. Está claro o Gleacilen na Academia Brasileira. Quanto maior a posição hierárquica, maior a exclusão das mulheres. Então, esse gráfico ele fala por si só. Mas eu não vou chamar a atenção para duas coisas. A questão da educação formal. Se a educação formal explicasse alguma coisa, nós não teríamos esse gráfico, porque as mulheres, como nós vemos, nas últimas décadas, atingem o nível de pós-graduação, se formam, titulam na pós-graduação na mesma proporção que os homens. E nós sabemos que o corpo da ciência e tecnologia é formado por alunos de pós-graduação, a base. Então, não teria essa explicação. O segundo ponto é,
Na presidência da CAPES, vocês veem aqui que 14% das lideranças foram femininas. Isso aqui representam 3 mulheres na liderança da CAPES. Nenhuma dessas 3 lideranças femininas ocorreram nos últimos 25 anos. E nos últimos 25 anos, cada vez mais mulheres alcançam o título de doutor, por exemplo. Se isso fosse verdade, que a educação formal impactasse na ocupação das hierarquias superiores, nós teríamos uma quantidade maior do que esses 14%, do que os 0% no Ministério de Ciência e Tecnologia, e esses valores, quando presentes, estariam relacionados a lideranças mais recentes, e isso não é verdade. Então, esse é um ponto. E aí, o segundo ponto, a segunda hipótese que é levantada. As mulheres têm mais trabalho doméstico e, portanto, sobra menos horas para elas serem chefes. Isso também não é verdade. Porque o grupo técnico-político e o grupo político, eles não se diferenciam pelas horas de trabalho. Aliás, o grupo técnico-político, ele cumpre agenda técnica e cumpre agenda política. Em termos de quantitativo de horas, o quanto cada um dedica de trabalho, não há diferença se alguém trabalha mais em número de horas, provavelmente é o grupo técnico-político. Porque o coordenador do curso de pós-graduação, ele não deixa de realizar as suas atribuições básicas como professor de pós-graduação. Ele é um professor que dá as aulas, desenvolve a sua pesquisa e é um coordenador de pós-graduação. O professor que é conselheiro do CNPq, ele faz a mesma coisa e é um conselheiro do CNPq e treina suas tarefas como conselheiro. O coordenador de área da CAPES, ele tem a sua agenda como professor de pós-graduação e é um coordenador de área da CAPES. Então, ele soma 2 agendas. Agora, o presidente da SBPC, eu desconheço, mas eu não acredito que ele tenha suas atividades convencionais como professor de pós-graduação e seja também o presidente da SBPC. Então, nós poderíamos dizer que a agenda política e a agenda técnico-política não se diferenciam pelas horas investidas, mas a diferença entre eles, sim, está no acesso a essas posições. Nesse sentido, poderíamos dizer que a hipótese 1 da educação formal não influencia em atingir as altas posições hierárquicas do campo científico, tampouco a distribuição do trabalho doméstico. Mas, nesse sentido, Luckmann e Almeida talvez tenham uma contribuição maior para nos trazer. A ocupar as posições hierárquicas superiores, requerem progressivamente a indicação, a influência e a habilidade política. E quando se trata do campo político, as mulheres perecem. Por quê? As atividades no campo político demandam um grande investimento de tempo, o enfrentamento de desilusões e de hostilidades frequentes, como oposições, ataques pessoais e outras ansiedades que acometem homens e mulheres de formas diferentes. Talvez essa seja uma justificativa, sim, para um Glass-Steagall no campo científico brasileiro. Mas aí eu quero chamar a atenção para o final dessa afirmação. Acometem homens e mulheres de forma diferente. Por quê? Acometem homens e mulheres de forma diferente. E aí, para a gente discutir um pouco desse porquê, eu trouxe esse slide para a gente refletir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa é uma frase de Simone de Beauvoir. Será? O que será que acontece? Bom, tem um documentário da BBC muito interessante e eu trouxe ele porque ele tem muito a ver com os próximos dados que eu vou apresentar para vocês. Cuidadores foram convidados a brincar com bebês e verificar se esses bebês estavam brincando de acordo com a faixa etária. Para isso, esses cuidadores tinham que ofertar brinquedos variados e verificar como esses bebês reagiam. E, sim, identificar se eles estavam de acordo com o que era esperado deles. Os cuidadores brincaram ao final do experimento, fizeram seus relatórios e, sim, todos os bebês estudados estavam de acordo com a sua faixa etária, responderam bem ao estímulo que foi dado. O que os cuidadores não sabiam é que os bebês meninos estavam vestidos de meninas e os bebês meninas estavam vestidos de meninos. E qual foi a conclusão desse experimento? Ao serem expostos aos brinquedos de meninas, os bebês meninos se interessaram da mesma forma pelos brinquedos. E os cuidadores não se deram conta
de que automaticamente eles escolhiam o brinquedo que eles iam interagir com aquele bebê de acordo com o gênero da roupa que a criança estava vestida. Então, olha que interessante. Ao ir brincar com o bebê, ele automaticamente olhava com que aquele bebê parecia ser um menino ou uma menina, e quando era uma menina, parecia ser uma menina, ele já buscava uma boneca, uma xicrinha, uma casinha, e aquele bebê brincava e foi ótimo, interagiu e foi esse o relatório dele. E quando era um bebê menino, que ele achava que era um menino, ele buscava carrinho, caminhãozinho, bola, e aquele bebê brincava com aquele brinquedo. Então, não existe, ou naquele experimento, não parecia ter uma correlação nata, não, o menino gosta mais de bola automaticamente, não é isso. O que foi mostrado nesse experimento é que o bebê interagiu com aquele brinquedo que foi apresentado a ele. Se aos 5 anos o menino gosta mais de bola, a gente tem que parar e pensar, será que com 1 ano, com 2 anos, ele não foi estimulado a gostar mais de bola? E aí cabe as seguintes reflexões. Primeiro, será que nós agimos assim na sociedade? Será que nós tratamos as nossas crianças, os nossos bebês, com o que a gente acha, o que a gente já parte do princípio que aquela pessoa vai gostar, de acordo com o gênero, principalmente, que é o tema do nosso seminário? E o segundo ponto, o que nós somos hoje, as escolhas profissionais que nós fizemos, tem a ver com aquilo que foi estimulado com que nós fôssemos? E aí, claro que existe um impacto social e tem uma literatura falando sobre isso, e eu não vou aprofundar, mas o que eu quero trazer aqui tem efeito na sociedade. E o fato é que em algumas áreas da nossa sociedade, as mulheres estão quase ausentes. E uma dessas áreas é a física. Vocês sabem disso melhor do que eu. E eu trouxe alguns dados para a gente tratar isso aqui. A presença das mulheres na física tem sido estudada internacionalmente já há algum tempo, tem sido estudada aqui no Brasil pela professora Márcia, pelo professor Ademir e por outros pesquisadores. No meu doutorado, a gente aprofundou um pouco essa discussão com alguns dados que ainda não haviam sido estudados, e aí eu vou apresentar algumas tabelas e o que a gente trouxe de novidade no que foi o meu primeiro artigo da tese. Bom, mas será mesmo que a presença das mulheres na física assim é tão pequena? Vamos ver. Nessa primeira tabela que eu estou apresentando para vocês, do período de 2005 a 2015, a proporção de mulheres discentes em todos os cursos de pós-graduação no país variava uma taxa de 50% a 53%. Ao olhar a física, essa taxa variava entre 20% e 22%. Então, uma queda razoável. Ao olhar os docentes dos cursos de pós-graduação, considerando todas as áreas, a taxa variava de 36% a 42%. Ao olhar a física, essa taxa era reduzida entre 14% e 13%. E aqui nesse dado, eu vou chamar a atenção para um fator. Bom, além da queda óbvia entre considerar todas as áreas e considerar só a física, entre os anos de 2005 e 2015, não houve nenhuma melhora. E por que é importante destacar que não houve nenhuma melhora? Existe um discurso, quando a gente está falando de equidade de gênero, que é o seguinte: não, a equidade de gênero vai se resolver sozinho, não vão fazer nada, que o tempo vai passar e a equidade de gênero vai se resolver. Não vai. Eu vou mostrar outros dados para vocês que confirmam isso que eu estou dizendo, esse aqui é o primeiro. Muitas vezes, ao avaliar uma determinada taxa ao longo de 10, 15, 20, 30 anos, não identificamos nenhuma melhora, e esse aqui é um dos exemplos. Ao avaliar a taxa de mulheres na coordenação dos programas de pós-graduação, nos 2 períodos avaliados, a proporção era de 40%, mas na física, a proporção era de 13%. No primeiro ano avaliado e no segundo, 12,5%, mais uma vez não havendo melhora nenhuma. Agora, ao avaliar a porcentagem de coordenadores de áreas da CAPES, de 2011 a 2013 era 41%, de 2014 a 2016 era 23%. A física nem entrou na história ainda. Então, a gente vê que houve uma piora da taxa. E eu não construí uma tabela da física,
porque, na verdade, nunca teve uma mulher representando a coordenação de área da física, nem como titular, nem como suplente, nem no mestrado profissional. Bom, esses dados, como eu falei, resultaram no primeiro artigo da tese, e a conclusão natural não, a conclusão triste que nós encontramos no primeiro artigo foi: o ambiente misógino é uma realidade, ao menos na física brasileira, pois, mais uma vez, foram confirmados os processos de exclusão vertical e exclusão horizontal nessa área do conhecimento. A exclusão vertical é o glass ceiling, é quando a mulher é excluída das posições hierarquicamente superiores. A exclusão horizontal é essa exclusão por área. Em algumas áreas, as mulheres não conseguem acessar, como é o caso da física. E para representar bem isso que eu estou dizendo, eu trouxe essas duas fotos das conferências de Solvay, vocês sabem melhor do que eu, que é uma conferência muito importante para a área de física quântica. Essa primeira foto é do ano de 1927, dos 29 representantes, havia uma mulher, Marie Curie, e essa segunda foto era do ano de 2011, dos 69 representantes, 2 mulheres. Então, proporcionalmente, não houve melhora nenhuma. E aí, uma pergunta natural: por que a física? Por que existe a segregação vertical horizontal na física? Bom, a exclusão horizontal, ela ocorre em áreas em que há concentração de poder. E a física, definitivamente, é uma área que concentra poder. Primeiro, ela é uma disciplina, ela é uma ciência que se relaciona e estrutura outras ciências. E outra, ela é uma ciência que tem um impacto econômico, um impacto bélico e um impacto geopolítico muito grande. E não sou eu quem estou dizendo. Existe um relatório da Sociedade Europeia da Física, que fez um estudo em 2019, que revela o seguinte: as indústrias physics-based, elas contribuem mais para a comunidade europeia que os serviços de varejo e que as vendas de varejo e os serviços financeiros. Eles chegam a um número de mais ou menos 12% de uma das variáveis econômicas que eles chamam de economic output. E eles colocam nesse relatório do que eles estão tratando exatamente. Bom, 12% de qualquer índice econômico da União Europeia é muita coisa. Além disso, sobre o impacto bélico e o impacto geopolítico, poderia trazer uma referência. E eu trouxe, na verdade, um filme. Eu não sei se vocês já assistiram, mas ele retrata muito bem essa questão da física, o impacto bélico e geopolítico, porque ele vai retratar o momento da descoberta da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, mas vai retratar também a misoginia, porque esse filme é baseado em fatos reais e retrata a história da Melita Norwood, que é uma fisicista inglesa que foi espiã da KGB e foi responsável por passar os segredos da bomba atômica para a Rússia. E ela só conseguiu fazer isso porque ela era uma mulher, porque ela era invisível. Então, esse filme ele é imperdível, a gente conta uma história muito interessante e ele vai retratar muito bem essas 3 questões: a misoginia, o impacto bélico e geopolítico que a física tem no planeta. E continua até hoje no desenvolvimento bélico, a gente sabe muito bem disso. Agora, infelizmente, a exclusão horizontal, ela não é uma prerrogativa da física. Ela atinge todas as áreas mais relacionadas ao desenvolvimento científico-tecnológico e também o desenvolvimento econômico. Eu trouxe aqui mais gráficos da minha tese de doutorado para a gente discutir. Esse primeiro gráfico é a porcentagem de mulheres na pós-graduação nos anos de 2005, 2010 e 2018, segundo as grandes áreas classificadas pela CAPES. Nós temos aqui que, embora tenha tido um aumento global da presença feminina, nas áreas que a CAPES denomina ciências exatas e da terra, houve uma diminuição nos períodos avaliados. Então, as mulheres eram mais ou menos 35% no ano de 2005 e em 2018 elas estavam mais ou menos em 32%. Continuam num patamar mais baixo das engenharias, e aí uma variação entre as outras áreas: ciências sociais aplicadas, ciências agrárias, multidisciplinar, ciências humanas, ciências biológicas, letras, literaturas e artes e ciências da saúde, inclusive uma diminuição aqui nessa penúltima. Ao avaliar a distribuição de bolsas para o exterior da CAPES, nós tivemos uma queda
da distribuição de bolsas nas ciências exatas e da Terra da CAPES para as mulheres, nos anos avaliados, e também uma queda na distribuição global dessa modalidade de bolsa. Então, repetindo o que eu já falei, e eu estou insistindo porque esse é um ponto importante, não existe uma melhora da equidade do gênero espontânea. Alguns índices não melhoram e outros pioram. Avaliando a porcentagem das mulheres professoras da pós-graduação secundária de conhecimento, tivemos aqui de 2005 a 2018 alguma melhora nas ciências exatas da Terra e na engenharia, mesmo assim, mantendo-se em nível muito baixo, abaixo dos 30%. Ao avaliar a coordenação dos programas de pós-graduação, alguma variação nas ciências exatas da Terra e nas engenharias, mas, comparando o ano de 2009 com o ano de 2019, houve uma queda, e avaliando o total nos períodos avaliados, não houve nenhuma diferença entre o primeiro e o último ano avaliado. Bom, as exclusões horizontais e verticais, elas são violências contra a mulher. Isso a gente precisa ter muito claro. Sobre a exclusão horizontal, também chamada de segregação horizontal, Olinto pontua. Por meio da segregação horizontal, as mulheres são levadas a fazer escolhas e seguir caminhos marcadamente diferentes daqueles escolhidos ou seguidos pelos homens. Sobretudo pela atuação da família e da escola. As meninas tendem a se avaliar como mais aptas para o exercício de determinadas atividades e a estabelecer para si as mesmas estratégias de vida mais compatíveis com as que consideram ou são levadas a considerar como mais adequadas para elas. A segregação horizontal inclui mecanismos que fazem com que as escolhas de carreiras sejam marcadamente segmentadas por gênero. Como as profissões femininas tendem a ser menos valorizadas no mercado de trabalho, considera-se que a segregação horizontal das mulheres está relacionada a outro tipo, a segregação vertical, ou então, que a gente pode chamar também de glass ceiling. Bom, o que acontece é que com a segregação horizontal e vertical, ou exclusão horizontal e vertical, as mulheres, elas são mais vulneráveis no campo científico. E o que acontece com o grupo mais vulnerável no momento de crise, como esse que a gente passa de pandemia? Bom, alguns estudiosos têm verificado o que acontece em vários campos sociais, inclusive no campo científico. Eu trouxe aqui um dos estudos realizado por Kyle Myers, um professor de Harvard, que tentou identificar como o Covid impactou a vida dos cientistas segundo a área do conhecimento e segundo algumas outras variáveis sociodemográficas. Aqui no lado azul, nós temos os campos científicos, e aqui em rosa, as outras variáveis que ele avaliou. Então, idade, ter ou não ter parceiro, se tem um dependente, de que idade, e olha que interessante, o fato de ser mulher. Ser mulher e ter parceiro, ele investigou faculdades, ele distribuiu esse questionário em universidades dos Estados Unidos e da Europa. Ao final dessa análise, ele fez uma correção que ele chamou de laço, coeficient, e ele isolou quais seriam os principais fatores a diminuir ou a aumentar a produtividade do cientista durante a pandemia. E aí ele identificou ter um parceiro, ter um dependente de 0 a 5 anos, ter um dependente de 6 a 11 anos, ter mais que um dependente, e olha que interessante, ser mulher. Então, independente de ter ou não um dependente, independente de se ter ou não um parceiro, independente da área que atua, o fato de ser mulher diminui em aproximadamente 5% a produção do cientista. E esse artigo é muito interessante, porque baseado nessas variáveis que ele delimitou, encontrou e quantificou qual era o impacto de cada uma delas, ele faz projeções de possíveis consequências de curto, médio e longo prazo. E ele destaca bem essa questão das mulheres e o quanto os governos deveriam estar preocupados e atuando nessas questões para evitar possíveis consequências catastróficas para a ciência. Então, é um artigo que vale a pena ler, está na Nature Human Behavior. Quem tiver se interessado pelo assunto, aconselho a leitura. Esse artigo não está sozinho. Temos aqui esse outro, publicado também naquela news da Nature,
que vai discutir o seguinte: avaliando a quantidade de mulheres autoras nos artigos de 13 journals da área médica, fazendo uma média da porcentagem, considerando todos os artigos publicados em 2019 e os artigos relacionados ao Covid agora em 2020, houve uma queda, como vocês podem ver aqui, da quantidade, da proporção de mulheres que fazem parte da autoria desses artigos. Nessa mesma linha, nós temos um outro estudo que avalia o quantitativo de mulheres autoras nos artigos que foram submetidos aos servidores de pré-print. Nesse gráfico aqui, o mais importante é observar essas barras verdes e roxas. Em verde, nós temos a porcentagem de mulheres autoras nos artigos no período de março a abril de 2019, e em roxo, a quantidade de mulheres autoras nos artigos submetidos no período de março a abril de 2020. Então, a gente vê nesse primeiro servidor aqui uma grande queda, no segundo mantém, no terceiro uma queda, quarto mantém, o quinto mantém, no sexto uma queda, no sétimo mantém, no oitavo um ligeiro aumento, mas de novo no nono uma enorme queda. Então, fazendo um cálculo de todos, o artigo encontra que houve uma queda considerável da presença das mulheres na autoria dos artigos submetidos aos servidores pré-print. E aqui no Brasil não foi diferente. Um artigo publicado pelo editor-chefe da revista Dados, avaliando a autoria das mulheres nos artigos submetidos a essa revista, uma revista de estudos sociais, ele identificou que no primeiro trimestre de 2020, elas eram responsáveis por 40% da autoria dos artigos, independente da ordem da autoria, mas no segundo trimestre elas eram somente 28%. Ao avaliar a primeira autoria, esse índice caiu mais ainda. Elas eram 38% no primeiro trimestre de 2020 e somente 13% da primeira autoria dos artigos submetidos a dados no segundo trimestre de 2020. Bom, além da autoria, eu vou mostrar aqui dois gráficos, esse e o próximo, de um estudo do grupo realizado pelo movimento Parenting Science. O Parenting Science é um movimento que estuda o impacto da parentalidade, particularmente da maternidade, na carreira científica. Ele é um grupo capitaneado por uma professora da URGS, e eles têm feito um excelente trabalho nessa área aqui no Brasil. E agora, durante a pandemia, eles fizeram um questionário perguntando para docentes e discentes de mestrado, doutorado e para pós-doc, qual o efeito do Covid no desenvolvimento de suas pesquisas, do seu trabalho. Eu vou trazer dois dados, mas eu recomendo muito acessar o site deles e identificar o relatório completo. Bom, e elas perguntaram para os docentes que estão conseguindo trabalhar remotamente. Nós temos aqui 25,6% de homens sem filhos que estão conseguindo, 14,9% de homens com filhos, 18,4% de mulheres sem filhos, e olha isso, 4,1% de mulheres com filhos. Ou seja, um claro efeito tanto de gênero quanto da maternidade nesses índices. E aí, um outro infográfico interessante, perguntando aos docentes que conseguiram cumprir os prazos. Já vou para esse da parentalidade e gênero ao mesmo tempo. 84,6% dos homens sem filhos conseguiram cumprir seus prazos sem problema nenhum, 77,1% dos homens com filhos, 79,9% das mulheres sem filhos e só 66,6% das mulheres com filhos. E aí perguntaram se essas pessoas se beneficiaram com a prorrogação dos prazos que foram dados por algumas agências, cada uma com política diferente. E quem mais se beneficiou com essa prorrogação de prazo, 43,9%, foram as mulheres com filhos. Em seguida, as mulheres sem filhos, 37,3%, depois os homens com filhos, 32,9%, em seguida, os homens sem filhos. Bom, então a gente viu que a ciência brasileira, particularmente, que foi apresentado os dados aqui, ela tem a exclusão vertical, ela tem a exclusão horizontal, e isso é muito claro. E isso teve um efeito na pandemia, exacerbou, na verdade, uma situação de fragilidade que as mulheres já têm no campo científico brasileiro, e a pergunta é, isso é ruim? É ruim? A falta de equidade de gênero, ela é ruim?
E isso parece uma pergunta retórica, mas não é. Porque existem segmentos na sociedade que não acham que é ruim ter uma falta de equidade de gênero. Nós temos agora, em 2017, não é no século passado, um parlamentar europeu, polonês, em plena sessão de parlamento, dizendo que as mulheres são mais fracas mesmo. Elas são menos inteligentes que os homens. Ele sofreu um processo, lógico, mas existe esse tipo de raciocínio. Dentro da ciência, esse pesquisador do CERN, em plena sessão pública, diz que a física é assunto de homens. Então, existe pessoas na sociedade que ainda pensam que tudo bem não ter equidade de gênero, e existe dentro da ciência pessoas que acham que está tudo bem não ter equidade de gênero. E o que a gente fala para essas pessoas? Por que deveria ter? Bom, uma questão de justiça social, ok, mas por que mais? Bom, segundo a Comissão Europeia, porque o não recrutamento das pessoas mais talentosas para o campo prejudica o desenvolvimento científico, que se mantém aquém das possibilidades reais. Segundo a ANS, a Academia Científica dos Estados Unidos, de Ciência dos Estados Unidos, a diversidade de formação, interesses e cultura aumenta a inovação e a eficiência da produtividade. A equidade de gênero é, antes de tudo, um aprimoramento da ciência global. Segundo Castilho e seus colaboradores, numa nota técnica para o BID, o tratamento igualitário das mulheres nesse campo beneficiaria toda a sociedade humana, uma vez que a ciência é um dos pilares da sociedade moderna. Bom, e esses achados e essas colocações, elas se alinham muito com o relatório da McKinsey, feito por um de seus diretores, o Voltzel, em 2015, que diz que se a equidade de gênero avançasse no mundo de 2015 a 2025, seria acrescido ao PIB mundial cerca de 13 trilhões de dólares. Então, a equidade de gênero, ela é uma questão de justiça social, as mulheres são 50% da população do planeta, é uma questão científica, uma melhor ciência exige uma melhor equidade de gênero no campo, é uma questão econômica. Bom, o campo científico é androcêntrico, principalmente nas posições de tomada de decisão. As posições de tomada de decisão, por hierarquia ou por área, são essencialmente ocupadas por homens, definitivamente um clube do bolinha. Existe uma falsa impressão de avanço generalizado, e eu mostrei para vocês, nem sempre os índices melhoram. O avanço da equidade é lento e ocorre prioritariamente nas hierarquias e nas áreas que prestam serviços. A equidade de gênero não será alcançada espontaneamente. Mudanças mais expressivas ocorrem quando há ação deliberada para esse fim. A massificação de qualquer trabalho, no caso apresentado do Fazer Ciência, abre espaço para a participação feminina em uma ampla escala. No entanto, isso não é necessariamente permanente e está à mercê das circunstâncias, como o que vemos durante a pandemia. Ações de apoio à mulher no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, estudantis e profissionais, em todos os níveis hierárquicos do campo estudado, poderá refletir numa ciência mais eficiente, mais eficaz e, acima de tudo, mais justa. É preciso jamais esquecer que os muitos desafios da sociedade moderna, a exemplo das graves questões econômicas, ambientais e de saúde pública, que demandam respostas urgentes do campo científico. A sociedade não pode abrir mão da melhor ciência que puder ter. Por isso, o redesenho para uma arquitetura do campo mais equânime nas questões de gênero não pode ser entendida como um interesse de grupos específicos, mas sim como a melhor proposta para a civilização humana. E aí eu trouxe 4 fontes para quem tiver mais interesse sobre o assunto. Bom, a minha tese, eu não encontrei o link, mas, enfim, está disponível no repositório da URGS. O pessoal do CNPq está fazendo um trabalho belíssimo, fazendo um relato histórico das pioneiras da ciência no Brasil, tem na página deles. O pessoal do Parenting Science, como eu disse, eles fazem várias pesquisas, vários relatórios, lives, eles têm páginas, têm Facebook, eles têm YouTube, enfim, um vasto material sobre o tema. Elas mandaram uma carta para a Science, agora foi publicada, elas estão sendo citadas nos editoriais das grandes revistas, enfim, é um trabalho muito sério sobre a questão da maternidade e a influência dela na ciência como um todo, né? Uma vez que estudando na carreira científica, estudando na ciência. Tem um curso promovido pela URGS, disponível na internet, é gratuito e aberto a todos, que trata de feminismos, e um dos capítulos é sobre mulheres nas ciências, um dos módulos, também recomendo. E a mudança da presença das mulheres no campo científico passa
pelas políticas públicas, não se restringe a, mas passa pelas políticas públicas. E, nesse sentido, o Canadá está a anos-luz do Brasil. E por isso eu trouxe aqui a página deles. Eles têm uma política lá de GBA+, Gender Based Analysis+, e todas as políticas públicas canadenses passam por essa lente de gênero e de outros fatores de identidade, como raça, etnia, etc. E eles têm um curso na internet, aliás, gênero para eles já estão, como eles estão lá na frente, eles conseguem já entender nas políticas públicas muito além das visões binárias de gênero. Então, é incrível. É incrível o que um governo pode fazer quando eles conseguem realmente acolher as necessidades, da pluralidade das necessidades da sua população, né? Eles têm esse curso na internet, é gratuito, quem tiver interesse, visita, quem conhecer alguém que tem interesse também. É uma outra grande fonte também de conhecimento e de crescimento. Bom, o mundo precisa de ciência e a ciência precisa de mulheres. Acho que é isso. Obrigada. Parabéns, Roberta, foi muito bom mesmo, viu? Nós somos grandes privilegiados em termos o seu seminário. Realmente, para mim particularmente, abriu a mente para várias coisas. Bom, agora agradecemos a professora por esse seminário e já que não teve nenhuma pergunta durante o seminário, como ela bem ressaltou, os que quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta, fiquem à vontade. O professor Ademir quer falar alguma coisa antes das perguntas? Geralmente o professor Ademir fala, então a gente já abre logo para ele. Eu vou passar para a Márcia. Eu confesso que estou um pouco assim... assim, eu não sei... orgulhoso, feliz. Meio emocionado de ver a Roberta falando com tal desenvoltura, tal, assim, bonito, inclusive, assim, uma coisa muito segura, muito robusta, muito bacana. Queria parabenizar, assim, uma honra estar junto, uma honra mesmo, uma honra. Uma maravilha, uma maravilha. Eu achei particularmente o tom de voz dela e a oralidade. Vocês ajudam, assim, dos dados. Diferenciada, viu, Roberto? Parabéns. Já vou passar para a Márcia. Mas na dissertação, quando você trabalha com estatísticas, não é, dados, digamos, você pega uma amostra, né, de um universo. E a análise sempre tem, pela análise estatística, por exemplo, quão representativo aquela amostra é do universo. E você tem métodos para responder esse tipo de questão. E no exame de qualificação, não sei se na defesa apareceu, mas no exame de qualificação, uma das coisas que a gente discutia é que a banca queria saber como é que o que ela estava trazendo, se era representativo do universo. E no fundo... a pergunta, ela não tinha muito sentido, porque ela trazia o universo inteiro. Ela analisou, um pouco do que a Márcia estava falando no início, ela analisou cerca de 8 milhões de dados, não é isso? 8 milhões de dados ao longo aí de uns 20 anos. É muita. Então pegou o universo inteiro, não tinha que falar. O universo é assim. Então não tem estatística, avaliação de pertinência ou não, do ponto de vista estatístico. Essa é uma medida da acuidade, da delicadeza, do modo intelectual típico da Roberta, assim, sério, profundo, não é? Não deixa brecha, não deixa brecha. Muito, muito legal, muito emocionante para mim, pelo menos. Estou vendo que tem outras moças, né, assistindo, que são alunas. Aqui temos a Márcia. A Márcia, já venho trabalhando com a Márcia há muito tempo, assim, desde a época que fomos lá da Comissão de Relações de Gênero. Já tenho aqui eu não sei, uns 8 anos, né, Márcia? Isso? Não sei direito. Mais até. Mas mas no tempo, a gente
não mencione o tempo, que só nos envelhece. É melhor nem falar. Eu queria só trazer uma reflexão, porque as pessoas podem ficar um pouco deprimidas com os dados, que é o fato de que, apesar do estudo da Roberta ser específico do sistema brasileiro, isso é verdade no mundo inteiro, e que só melhora, isso são dados, tem dados muito bonitos da Sociedade Americana de Física, que levantou dados de todas as áreas, e só melhora com a ação afirmativa. Então, a ação afirmativa é um promotor de mudança. Tá? Então, assim, como a gente não tem isso nas nossas reflexões, a gente tem um pouco de ação, um pouco de ação afirmativa na questão racial, mas nas outras questões não existe ação afirmativa. E é essa construção da resposta que o dado provoca. Né? O dado não pode ser só chorado, né? Ficamos tristes, que pena. Não, ele tem que provocar uma reação que é a construção de políticas. Tá? Sejam elas políticas de cima para baixo, ou da direita para a esquerda, de todas as direções, para fazer essa transição, né? E o dado, ele só te provoca, né? Ele provoca a gente fazer a mudança, mesmo quando ela não é institucionalizada, mesmo que a gente não tenha conseguido colocar uma Secretaria da Mulher que permeasse todos os ministérios. E eu não estou dizendo de agora ela é um desastre, mas mesmo antes de agora, ela tinha uma dificuldade de adentrar-se nos outros ministérios. Então, ela ficava muito isolada no seu ministério. O que a gente tem que é fazer essa provocação para que essas políticas sejam desenvolvidas nas nossas instituições, num movimento contrário, que é um movimento de baixo para cima. Então, assim, a questão de gênero tem que se transformar numa questão de cidadania. E a única maneira é a gente trazer dado e levar a provocação das pessoas refletirem, e aí vão começar a ter mudanças institucionais nas nossas organizações, de quando pensar em nomes, pensar o nome de mulher para cargos, de a gente pensar em comitês e não pensar que é aceitável que o comitê não tenha mulheres. Assim, essa coisa, essa construção social, ela precisa ser provocada. Tá? E o trabalho um pouco traz essa provocação, porque sai da região de conforto, que era todo mundo achar que estava tudo bem. Né? Ele mostra, não está bem, o que você pretende fazer sobre isso? Essa é a provocação, vamos dizer, final mais aguda. O que nós vamos fazer sobre essa questão para fazer essa transformação? Né? E ela depende de nós, basicamente, da gente começar a tomar ações e mudar as nossas instituições de dentro para fora, de baixo para cima. É só essa provocação, espero que as pessoas tenham reflexões e perguntas e dúvidas e etc. Bom, é isso aí. Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? A professora Roberta está aí à disposição. Podem falar, gente, não sejam tímidos, né? Estamos aqui entre amigos e se errar em algum termo, não tem problema. A professora, ela vai corrigir com a maior habilidade. Também é o tempo todo. Só fazer um comentário que eu vi que tem algumas meninas aqui, né? Essa questão de a gente achar que está tudo certo, né? Não está tudo certo, né? Essa questão da exclusão horizontal, da questão e da exclusão vertical, não está tudo bem. A gente não pode olhar esses dados e achar que está tudo bem. Então, a gente, no nosso campo, na nossa área de atuação, sempre que a gente tiver oportunidade, é isso que a professora falou, a gente tem que atuar, né? Então, tem que brigar, sim, pelas posições de liderança, sabe? Não pode aceitar isso, que está tudo bem. Então, como aluno de graduação, dentro da área da física ou não, dentro dos seus CAs, na conversa com seus colegas, acho que a primeira questão é se dar conta dessa situação, né? Enquanto aluno de graduação, por exemplo, eu não sabia disso. Então, acho que o primeiro passo é ter acesso a esses dados, internalizar isso e entender isso que a professora está falando. A gente precisa mudar nas pequenas coisas que a gente faz, a gente precisa refletir esse documentário que eu trouxe da BBC, o quanto a gente faz isso no nosso dia a dia, sabe? Então, esses dados servem para isso também, serve para a gente mudar a ciência, mas acho que serve para a gente mudar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, quando eu estou interagindo com uma criança. Será que eu já faço isso? Será que eu vou brincar com uma menina? Eu já levo uma bonequinha? Ou eu vou dar para essa menina de presente um brinquedo diferente?
sabe? Eu vou interagir, eu vou instigar uma menina a ser diferente, ou eu vou entrar nesse padrão. Vale para tudo, vale para a gente atuar dentro de casa, vale para a gente atuar profissionalmente, e vale para a gente refletir sobre que mundo é esse que eu estou submetida, entendeu? E não aceitar. E uma vez que a gente entender que essas são as regras, a gente não aceitar essas regras que estão postas. Então, a gente reflete e a gente começa a alterar nas pequenas questões, entendeu? Dentro da CAPES, hoje, a gente tem um comitê dos servidores da CAPES que trata das questões de gênero, sabe? Então, todas as meninas que tiverem oportunidade, criem seus comitês, discutam o assunto, pensem em políticas, entendeu? Façam diferente, não aceitem a situação posta. Acho que isso é uma grande reflexão também, desde a graduação isso, sabe? São nas pequenas coisas que a gente vai mudar essa situação. E não é no sentido de brigar no sentido ruim, negociar para que seja diferente. Se necessário brigar, briguem, mas tenham conhecimento e façam diferente. Acho que isso é muito importante. Bom, mais alguém? Se não tiver, professor Ademir, por favor, professor Ademir, fique à vontade. Se não tiver ninguém na minha frente? Não? Ninguém quer falar? Então eu falo aqui, vou falar então para os meninos. Para os meninos. Vou chamar os meninos, os moços, não é? A gente anda no corredor lá da física, pergunta lá o que é o teorema de Noether. Ninguém conhece, muita gente pode não conhecer, os alunos mais básicos, mas pergunta, você conhece o teorema do Noether? Do Noether. E é uma mulher. O teorema de Noether, a gente escreveu sobre isso, certamente o teorema, os teoremas, né? Pouco importa o detalhe aqui, Roberta, se quiser pode falar mais um pouco, ou a Márcia, mas enfim. A questão é que os teoremas da Noether completaram ano passado 100 anos e eles fundam toda a física contemporânea, toda. E a maioria das pessoas acham que é de um camarada, tá certo? E é de uma fisicista extraordinária, que é a professora Emily Noether. A história de vida dela é impressionante, tá certo? E as pessoas, o não se dar conta, inclusive, e aí dos rapazes que estão assistindo, passam por estes detalhes. Tem de ficar atento, porque mulher, feminismo, não é uma coisa, às vezes fala assim, meio jocosamente, mulher não é um ser que habita uma galáxia distante num universo paralelo. São as mulheres que nos definem enquanto seres humanos. Quer dizer, o que acontece com elas são as nossas filhas, mães, as companheiras e etc. Então, esse processo de conflito, ele é intrínseco de nossa sociedade contemporânea, as outras pouco importa, ele é intrínseco. Pelo menos a visão que a gente concebe, ele está intrinsecamente associado com o modo de produção em que a gente vive. A gente vai ter que romper isso em algum momento. E o que significa romper isso? Significa que é um problema pelo fato de que isso precisa ser rompido, pelo menos pelos 3 elementos que a Roberta colocou no final. Isso coloca para a gente como um problema da humanidade. O problema de gênero não é um problema de genitálias, não é isso. É um problema social dos seres humanos dessa época. Então, toda atividade, toda fala que for feita nos corredores dos nossos institutos e etc., ela precisa ser mensurada, porque ela é permeada de vícios. Vícios construídos historicamente, naturalizados, tá certo? É bonitinha, não tem nada de inha, essa coisa infantilizada da nossa língua, nem isso pode ser usado. Não é bonitinha, é ou bonita, ou séria, tem que usar os adjetivos, inclusive apropriados, porque até no inha, da coisa delicadinha, não sei o quê, tem o elemento
de opressão, literalmente, porque não é outra palavra, é de opressão, e em seres humanos que nos definem. Quando eu falo nos define a humanidade inteira, porque a gente sai delas enquanto seres humanos. Todos nós nessa sala saímos de dentro de uma mulher. Não fomos, como o Marciano fala, não fomos, como chama? Tonelados. Nós não fomos tonelados do nada, não aparecemos do nada, aparecemos de dentro de uma mulher. Fomos gerados e etc. E a questão biológica nessa separação, ela é ínfima. E como é naturalizada a opressão, o naturalismo, a noção de naturalização, aqui é social. Quando você naturaliza um fato, ele fica difícil de ser percebido porque você não se dá conta. Então, como a fala daqueles 2 trogloditas que a Roberta colocou lá no início, um foi o ano passado, são trogloditas, porque não faz a reflexão sobre o mundo, ele acha que é um umbigozinho dele, que é homicídio aqui, me dá um artigo ali, etc. É um nada, porque não tem a capacidade de olhar para o outro. O outro aqui significa para a pedra, não olha para a pedra. Se não olha para a pedra, imagina se ele vai olhar para qualquer outra coisa. Então, essa questão a gente tem que olhar com cuidado, com as brincadeiras que a gente faz com as nossas colegas, tá certo? Não pode tratar do mesmo jeito, tem que tratar com cuidado, não é nem com carinho, nem com nada, é com cuidado absoluto e rigoroso. No que vai falar, tem que se policiar o tempo inteiro, porque só pode mudar assim, e tentar entender qual é a dinâmica desse processo. O que é isso? Porque as nossas atitudes são sempre assim. Quem sofre preconceito, você tem que arrumar mecanismos para se defender o tempo inteiro, tá certo? E quando você não compreende isso, é um negócio monstruoso, tá certo? Quem é mestiço como eu, por exemplo, sou mestiço, a pele, a quantidade de melanina, mais ou menos, e etc., mas é mestiço. Se anda nos países brancos, somos todos negros. E a discriminação, porque é de origem latina, e etc., etc. Vem, assim. E você sente isso, dependendo do ambiente, mais ou menos, meio disfarçado, e etc., mas sentimos todos. E isso, ela é uma marca da nossa sociedade atualmente. Ela é uma marca... a gente não precisa, nesse momento, tentar olhar a história da discriminação, tá certo? Ou a história da maldade, vamos chamar assim, que é o nome do livro. Não precisa, basta esse momento. O processo de exclusão, de qualquer que seja a natureza, ele precisa ser combatido. Por quê? Porque precisa ser combatido. Não precisa de explicação, precisa ser combatido. É assim. Quem não gosta, que fique lá com suas coisas, não tem problema. A gente vai se colocar dentro de uma trincheira com tudo que a gente puder. Isso não significa que você vai sair com... Bom, me coloco tecnicamente como um pacifista, às vezes discutir isso com a Roberta. Mas depende de onde vai esse pacifismo. No primeiro momento, temos que nos instrumentalizar. Por isso que estava falando, a gente numa conversa fiada lá no início do seminário, a principal arma que a gente tem é essa, a reflexão dos processos. A gente não faz física, porque a gente vive fora do mundo. Cada coisa que a gente faz tem uma condução social imposta por detrás. Não tem jeito. Os mais ingênuos, às vezes por conveniência, colocam, usualmente por conveniência, viu? Colocam o discurso de que não, física é neutra. Que neutra? Aquele gráfico que a Roberta colocou lá, você vê a relação social com todas as áreas, e etc. Não está fazendo nada de graça, nem mesmo a área que você escolhe. Então, não tem neutralidade em ciência, neutralidade social. E a gente se instrui exatamente disso mesmo. Essa reflexão é a grande arma contra a estupidez que está posta no mundo. E a gente... Todas as pessoas que estão aqui assistindo, somos agentes e responsáveis por manter isso.
de certa maneira, manter o aspecto da resistência contra essa situação. Né? Quando você assiste um seminário como esse, você ganha forças, tá certo? Ganha forças, ganha força. Para quê? Para a única coisa que existe no ato de viver, que é lutar. Lutar. Contra o quê? Contra essa barbaridade, contra a não civilidade, tá certo? E você não desmonta isso só pelo um ato de querer. Eu vou ser bonzinho. Não existe isso. Existe uma atitude em que você muda, inclusive, o próprio corpo. Num processo usualmente muito longo de reflexão e solidão, porque traz solidão. Traz solidão. Mas e daí? E daí? E daí? A luta é pela luta. Pela luta. Não precisa, claro que a gente arruma justificativas, mas ela é por ela só, pelo ato de estar vivo. Eu estou no meio de uma batalha posta. E aí você tem que definir de onde é que você está lutando, qual é a sua trincheira e qual vai ser o papel nisso. Eu acho que o papel nisso é lutar para acabar com essas coisas. Se vai conseguir hoje ou amanhã, não sei o quê, não importa, não importa. O ato de lutar e de resistir, aqui tem um sentido, a luta tem mais um sentido de resistência para essa geração viva, de seres humanos vivos. É o ato de resistência. E a gente vai junto, como um grupo articulado, pensando. Por exemplo, eu acho que a gente poderia pensar em fazer um trabalho, acho que seria interessante. Roberta e Márcia, a Adri está por aqui, tem outras pessoas que poderiam ajudar, de fazer um levantamento. Talvez a gente pudesse fazer isso, fazer um levantamento nas revistas nacionais, tá certo? Revista Brasileira de Ensino de Física, que tem uma penetração muito grande, a revista Brazilian Journal of Physics, algumas revistas, talvez de algumas áreas clássicas de histórias, de sociologia, para fazer uma medida mas principalmente nas áreas de exatas, de como é que esse ano, como é que foi o desenvolvimento, meio como você apresentou, né? Acho que a gente poderia pensar em algo assim, acho que a gente tem condições de talvez fazer esse levantamento e, de repente, até rápido, tá certo? Eu não sei, deixa aí como provocação. Já falei muito. Obrigado. Muita coisa pela frente, né, professor? Mas com certeza uma boa ideia. A Adri pode contar com ela. Oi, gente. Então, estava vendo aqui, realmente, eu boto fé da gente fazer esse levantamento, acho que seria super interessante. Pode contar comigo já, meninas, estou dentro. Porque realmente, assim, essa discussão, quando a gente começa a colocar os dados, né, porque sempre tem tá na moda do negacionismo, né, seja ele qual for. E a questão de se negar que existem, sim, tesouras, preconceitos contra mulheres, grupos étnicos e tudo, existe esse negacionismo, né? Justamente por o que a Ademir falou, né? Tem essa naturalização da biologia e tudo, então logo estaria tudo valendo, tudo está explicado e não precisa nada ser feito, o que não poderia ser mais bizarro, vamos colocar assim, né? Mas realmente fazer, quando a gente coloca os dados para discussão, é sempre aquele, principalmente quando você mostra os dados para os negacionistas, né? Que não existe diferença de gênero, que mulher não gosta mesmo de exatos, não sabe fazer conta, etc. Né? Todos aqueles clichês que a gente já conhece. Mas quando se colocam esses dados, é sempre curioso o silêncio constrangedor que fica, né? Mas, no entanto, mesmo com os dados, com toda a robustez deles, né, mostrando assim, tá aqui, vem me dizer que não existe diferença, que não existe discriminação, que não existe preconceito contra as mulheres, né? Aí começa o povo a espanar, mas ninguém... não existe uma discussão aprofundada. Então, essa discussão que a Ademir colocou, ela é fundamental e já deveria ter começado já há muito tempo, né? E como assim, tem aquela frase do André Gide que fala, se você quer educar um homem, comece pelos avós dele, não importa, porque em algum momento ela precisa começar, senão nunca vai mudar, né? Não existe mudança se não tiver essa discussão. Né? E até, Roberta, eu estava achando curioso, me lembrei quando você falou do documentário da BBC com as criancinhas, né? Na Suécia, né, já tinha isso ali, já tem alguns anos já.
justamente falando deles usarem o gênero neutro a se referir às crianças no prézinho, né, no parquinho, nas creches, né? E eles começaram a notar, dentre as discussões que eles tiveram entre os próprios professores, que eles mesmos já tinham diferença na maneira de tratar. Por exemplo, os meninos caíam, se estropiavam todo e não tinha problema. No entanto, as meninas se caíam, ai, tadinha, pega ela no colo, a princesinha, não pode se machucar, e isso pode dar muito desenvolvimento motor da criança, né? E, inclusive, você já estabelece uma série de medos nas meninas de não se ralar, de não cair, etc., que faz parte do desenvolvimento humano, né? Essa questão da expressão, do movimento, inclusive está relacionado também ao aprendizado de várias habilidades, né? Então, isso já, eles acharam curioso que já dentre os professores, numa reflexão feita entre eles, como que eles, sem perceber, já tinham naturalizado essas práticas de diferenciar meninos e meninas até num simples parquinho. Então, isso eu achei muito legal. Esse documentário da BBC eu achei legal demais, assim, muito bom, porque ele traz essa diferença. Você vê diferença nos tratamentos, que até o Ademir também coloca, né, unha, né? Por exemplo, você vê um bebê vestido de menina, ai, que bonitinha, princesinha, delicadinha, todos os unhas. Já desde bebê a gente tem essa. Enquanto o menino é o garotão, cadê meu garotão, cadê esse meninão, etc., né? Então, já existe uma diferença já desde que a gente é bebê, né? E, no entanto, quando a gente vai para a universidade, por exemplo, eu nem durante meu mestrado, nem durante meu doutorado, eu fui chamada pelo meu nome, eu era menina do laboratório, eu era a única mulher e era menina. Eu sempre brigava, menina não, eu fui batizada, o teu nome. Né? Que a priori, né, você coloca, né, assim, tem o registro, o teu batismo, pronto, tu existe como pessoa, né? Então, assim, essas práticas, por mais que o pessoal fale, né, mas é uma maneira carinhosa de se referir, na verdade é sempre uma maneira de diminuir a gente, né? Sempre é a mulherzinha, no fim das contas. Fora o que tudo que é relacionado às mulheres é sempre diminuído, é sempre ruim, é sempre errado, o esquerdo, o fútil, nunca tem nada de bom que é relacionado ao gênero feminino, né? E a gente vê mesmo, por exemplo, até numa questão simples de indumentária, né? Assim, a questão o feminismo fala, né? A questão é a mulher escolher se ela quer andar maquiada ou não, se ela quer usar a roupa da moda ou não, enfim, né? Mas, no entanto, para aquelas que não entram no padrão, né? Como eu chamo, bonde das abnegadas da ciência, né? Que abrem mão da identidade delas como mulher, para ter a identidade do cientista, porque como são identidades conflitantes, não dá para coexistir a priori no imaginário coletivo, né? Então, a gente vê, por exemplo, eu li a biografia da Marie Curie, que mostra quando ela começou o doutorado, né? E ela, assim, toda arrumada, bonitona, com as roupas da época, você via que existia uma preocupação com a indumentária e tudo. O que é normal, gente, com todas as pessoas, homens e mulheres, tanto faz. Ou pelo menos tanto deveria fazer, né? E aí, só que quando a gente olha o retrato dela na mídia, é sempre quando ela tá logo depois que ela perdeu o Pierre no acidente que foi atropelado, né? Então, é que ela tá no momento que ela tá deprimida, que ela já tá envelhecida, que ela não tem um cuidado, assim, uma preocupação estética, etc., né? Então, assim, sempre se dá a entender que a mulher que é cientista, ela não pode atender o padrão de mulherzinha, porque senão, coitada, ela é burra pra caramba. Esse é o imaginário das pessoas, né? Quando, na verdade, é que você fala, se ela faz o mesmo que os colegas homens fazem arrumada, então isso significa que ela gerencia melhor o tempo dela, logo ela é mais eficiente, né? Então, essa discussão, assim, você falar isso, as pessoas ficam escandalizadas, mas é porque já começa daí, ou seja, quando se fala de mulheres, especialmente em ambientes, né, que você tem esse capital, né, pensando nos capitais do Bourdieu, né, que são importantes, que são estruturantes, cara, já começam a acabar com a imagem feminina pela aparência, depois pela competência, porque se você já acaba com a da aparência, querendo ou não, competência e aparência nas mulheres, por um fato curioso, é relacionado. Nos homens isso não acontece. Então, se você ataca na aparência, você já atacou todo o resto, e ela fica lá, senta lá, Cláudia, no cantinho, não incomoda, é invisível, não existe, etc. Né? E se
você, como mulher, tem um posicionamento claro, assertivo sobre determinados pontos, inclusive esse que você é tida como braba na área, né? A minha fama, por exemplo, no Instituto é de braba. Mas antes braba do que uma rainha, né? Exato. Mas aí que tá, ou seja, a partir do momento que você vê essas coisas, você se posiciona claramente sobre isso, nossa, você é braba, que absurdo. Ah, lá vem aquela chata discutir aquelas coisas de novo, é desse jeito, né? Fora o que deve falar por aí, que a gente nem fica sabendo. Mas não muda nada em termos de posicionamento. É importante que a gente se posicione, é importante que a gente discuta essas coisas, é importante que se tragam esses dados. Então, assim, cara, o trabalho de vocês está fantástico, é lindo. Eu fiquei olhando os dados que eu assim, ó, Deus, estão maravilhosos. Não, e são fundamentais para essa discussão, porque quando você fala, olha, meu filho tem esses dados, você pode espernear por outro motivo, mas por esse aqui não vai ser. Né? Então, assim, mas né, assim, uma das coisas também que eu acho que é importante também é a gente começar a realmente incluir os homens nessa discussão, né? Porque você vê que, de uma maneira geral, ao longo das gerações, as meninas mais jovens, a percepção que dá, pelo menos assim, não sei se existe uma quantificação disso, né? Elas parecem estar muito mais conscientes dessas discriminações e também, assim, tendo um discurso bastante assertivo contra essa discriminação. Gerações mais antigas, talvez algumas nem tenham percebido, né, até por conta da falta da discussão, de que tudo isso que elas passaram era, assim, uma discriminação. Pois né? Acho que isso aí é fundamental, trazer essa conversa, para elas poderem identificar, acho que isso é fundamental. E, ao mesmo tempo, assim, a gente tem também que até tem um exemplo da Reva lá no nosso grupo, né, Ademir? A Reva, ela comentando que a vida inteira, né, ela passou por várias situações e que só depois, quando ela já estava aposentada, que ela reparou, conseguiu entender que aquilo tudo era uma forma de discriminação. Né? E você vê, ela fala, eu achava antes que era normal, porque, né, assim, mesmo as poucas colegas que tinham os mesmos relatos, né? Então, talvez por conta disso, que antes não era nem visto como discriminação, porque não era identificado como tal. Mas uma coisa que é importante é que a gente discuta com os homens também, porque eles é que são os perpetradores dessa estrutura discriminatória, né, e de banalização, de falar, a mulher é ruim mesmo, mas é assim mesmo, nunca mudou, porque as mulheres não têm interesse, não têm habilidade, etc. Então, é importante que os homens participem dessas discussões, né? Não sei se todas as gerações, ou se todos, talvez, aqueles que são mais... que acham que essa discriminação não existe, que isso é papo de feminista chato, ou qualquer coisa do tipo, talvez esses, né, eles acabem sofrendo uma espécie de efeito mais, né, para essa discussão. Mas, no entanto, quanto mais, né, houver essa discussão e mais se incluírem os homens também, considero positivo também. Né, fazendo uma analogia, tem uma professora aqui da UNB, a Valesca Zanello, né, ela é bem conhecida na área também de feminismo, saúde mental e feminismo, tem um trabalho super interessante justamente com os homens que são presos por conta, né, da Lei Maria da Penha, em ter essa discussão de desconstruir o macho tradicional, que é o cara, né, que, tipo, porque ele é homem, ele pode bater, porque ele é homem, ele pode tudo, né, a priori, né. Então, essa discussão é importante para que o cara desconstrua essa ideia de que porque ele é homem, ele é mais, ele pode tudo, ele tem acesso a tudo, simplesmente por conta da própria biologia, por conta da genitália que ele tem, né? E, detalhe, só ter a genitália não é suficiente, porque se o homem for homossexual, por exemplo, questão de orientação sexual, ou se ele for trans ou qualquer coisa, ele já é considerado uma espécie de homem segunda classe, tanto é que sempre se refere como mulherzinha, sempre o inferior, né? Ele é visto como um traidor, por exemplo, do gênero, né, masculino, assim, como assim? Não tem como. Um exemplo que a gente teve foi o caso da Tammy Gretchen, né, com a história da propaganda da Natura, né? Então, assim, ele não foi considerada... mas não é homem porque não tem uma genitália que a priori identifique como indivíduo com, né, cromossomo XY, né? Então, assim, mas não é visto dessa forma. É que ele, assim, nunca vai ser visto como homem pelos sexistas, justamente porque mas a genitália não bate com o gênero que ela expressa, né? A performance de gênero não importa nesse caso, porque o que importa é a biologia, né?
Então, essas discussões todas são super importantes mesmo, assim. Então, assim, parabéns pelo trabalho, porque realmente esses dados, assim, é um choque de realidade mesmo. E aí você fala, olha, esperneia por outros motivos, mas por esse aqui você não pode falar nada, que esse aqui é dados eu te dou, né? Inquestionável, né? O Lessílio é inquestionável. Sim, com certeza, assim, e aquela coisa, né, talvez o começar no momento atual, dadas as peculiaridades, né, começar de baixo para cima, talvez seja movimento, embora, por exemplo, até é uma pergunta aí no caso, né, bem direta, assim, existe alguma perspectiva de criação de cotas, por exemplo, de gênero, nos topos, né, nos centros de decisão, porque isso seria fundamental, né, justamente para garantir uma maior inclusão das mulheres nos setores. Tem algumas iniciativas, tem um projeto de lei interessantíssimo rolando no Senado, que a proposta é o seguinte: quando forem eleitos 2 senadores, um obrigatoriamente tinha que ser mulher. Existem propostas assim. Isso é um grande avanço, né? E reuniu todas as parlamentares, independente do partido, por exemplo. Uhum. Olha que questão interessante. Não tem nada, por exemplo, em relação aos DAS, que são os chefes da esplanada. Não encontrei nada nesse sentido, por exemplo. Mas essa do Senado é um grande projeto de lei. É um grande projeto. Então, tem algumas iniciativas no serviço público nesse sentido. No momento, elas estão um pouco paradas, mas o que eu acho importante? Existe a conversa, antes não existia, né? Então, eu acho que essa conversa que tinha muito na academia, começa a entrar um pouco também no serviço público, e eu acho que elas têm que estar juntas, porque a política pública, ela interfere demais na velocidade das transformações, né? Então, com certeza, é de baixo para cima uma parte, mas o impacto maior, ele vem quando vem alguma política de cima para baixo. Vocês veem que agora teve essas prorrogações de prazo das agências, e o impacto disso é global, né? Então, assim, a política pública tem que atuar, então tem que modificar lá. Por isso que eu coloquei um dos links, eu coloquei o que os canadenses fazem, porque o que eles fazem lá, a gente acha que não é desse planeta, mas é. Então tem como fazer. Então a gente tem que inspirar, e lógico, não acontece agora, mas acontece daqui a 5 anos, acontece aqui, sabe? O importante é essa discussão, não morrer, essa integração, esses dados serem gerados, foi o que a professora falou. Esse pessoal do Parenting Science, eles estão causando, sabe? Eles estão sendo citados na Nature e na Science, nos editoriais. Então, eles estão fazendo pesquisa e estão conseguindo fazer propostas de mudança. Então, eles mandaram carta para cá, para o CNPq, enfim. Então, eu acho que manter a conversa e manter a geração de dados é o primordial. E isso que o professor Ademir falou, e você reforçou, conversar com os homens, né? Assim, não vai existir só homens ou só mulheres no mundo, e nem só homens e mulheres, tem todo um espectro aí que a gente tem que começar a abordar também, né? Começar a falar e aceitar e acolher também dentro das políticas públicas e fora também. E eu vejo que a gente está caminhando nesse sentido. Então, desse lado tem um otimismo que a professora Márcia tentou trazer. Antes não se falava, a gente está falando. Nós estamos nessa, né? Eu acho que o importante é isso, é divulgar e falar mais e trazer, não deixar a conversa morrer, não, porque existe sim a luz no fim do túnel e manter a resistência, né? Como o professor disse, muito bem disse, né, professor? É manter a resistência. Não, na verdade, quero agradecer todo mundo que assistiu, agradecer ao professor Ademir mais uma vez pelo convite. Muito bom poder falar do assunto, né, professor? Temos muito o que falar ainda. Obrigada, Dria. Obrigada a todo mundo que ajudou a organizar. E, enfim, conte comigo, professor, para o que precisar sobre esse assunto. O trabalho é grande pela frente, né? A gente ainda vai ter muitos artigos, ainda muitas apresentações ainda para colocar e, quem sabe, contribuir de alguma forma para mudar um pouquinho que seja dentro dos nossos espaços, né? E que vocês fiquem todos bem aí,
nesse momento difícil para todo mundo. Obrigada, Eduardo, pelo seu apoio aí na elaboração e organização do seminário. Espero poder participar dos próximos seminários do Arropo, que é chique, né, a palavra. E vamos ver se lá na Cabos eu consigo dar uma pausa nas atividades e vir participar dessas reflexões que eu tenho certeza que são muito importantes para todos nós. Obrigada a todo mundo, professor Ademir. Obrigada mais uma vez. Obrigado, gente. Eu quero agradecer também a presença do pessoal da UFOB. Alguns já saíram, mas estão aí. Eu estou vendo pelo menos 3 pessoas, o Gabriel, a Tawane, a Lani, eu acho que é da UFOB também, né? E que são estudantes aqui nossos e que estão junto conosco, tá aqui no seminário. Muito obrigado a presença de todos.